Valendo! Começando mais um GigaCast, o terceiro episódio dessa nova temporada. Cara, eu tô muito feliz de voltar a fazer o podcast. Pra você que tá aqui, você lembra, eu já falei de um monte de história, eu gosto de conhecer histórias de empreendedores. E eu agora, cara, tô numa pegada de fazer com que você entenda melhor dicas práticas, coisas úteis pra você melhorar no seu negócio, na sua empresa. Então, toda semana tem um conteúdo novo, um convidado novo aqui, que eu vou te ajudar a você aí do outro lado, empresário, a entender quais são as coisas legais que você pode fazer, erros e acertos. Hoje eu tenho um cara aqui que quebrou 4 startups, rapaz. Um cara, 4 startups que ele quebrou. Você vai conhecer já já o meu convidado. Olha só, se você não tá aqui, tá vendo esse vídeo agora pela primeira vez, segue o canal, aperta no sininho, se inscreve, clica aí pra você saber mais, interage com a gente pra que a gente depois entenda e receba um feedback aí do conteúdo, se valeu a pena. Câmera 2, atenção. Rapaz, o cara quebrou 4 startups. 4? E tá aqui pra contar a história de sucesso. Mas todo mundo tem uma pedra no meio do caminho. Pedro Pisa! Obrigado por você estar aqui, Pedrão. Olá, boa tarde a todos. E obrigado aí pelo convite, Klaus, para participar aqui do GigaCast. Boa, valeu. Ó, Pedrão! Pedrão é pai da Ana Rosa e casado com a Júlia. Junto com amigos de faculdade, fundou a empresa em 2013. Tendo falido 4 startups até 2016. Rapaz, para quebrar 4 startups em 3 anos, ou quase 4, tem que ser profissional na arte. Mas vamos lá. Ó, mesmo com prêmios internacionais e investidores. Desde 2017, tem como sócio o Felipe Barreto e focaram na prestação de serviços de consultoria em computação em nuvem. Eles são especialistas no assunto. E em 2022 eles venderam a empresa deles para uma multinacional chamada eCore, que segue liderando a entrega de serviços de nuvem para empresas. Cara, uma das coisas que ele fala é que acredita que todo empreendedor deve sempre continuar aprendendo e desenvolvendo novas competências para ser capaz de impulsionar o crescimento do seu negócio. Pedro, de novo, obrigado por você ter vindo. Cara, faz aí. Como é que faz para quebrar 4 empresas? Eu quero começar logo chutando a pau da barraca. Como é que faz para quebrar 4 startups? Eu acho que tem alguns casos diferentes. Eu acho que eu vim da área de tecnologia, né? Então eu sou formado em engenharia da computação. Eu acho que o principal foi a gente se apaixonar muito pela tecnologia. A gente ficou muito focado ali em construir o sistema, fazer várias funcionalidades e desenvolver. Eram pessoas que tinham acabado de sair da faculdade e esqueceu de ir lá no mercado. Esqueceu de olhar o que os clientes precisam. Isso é legal, mas alguém usa esse negócio que eu tô fazendo. Tipo assim, vou lançar uma máquina revolucionária agora. Eu sou apaixonado por máquina de escrever. Não vai funcionar, né? Então acho que a primeira, né, na ocasião, foi até uma startup que a gente começou a trabalhar ali aspectos de tributos, né? E como a gente, olhando uma nota fiscal, validar se os tributos estão corretos. E isso é bem complexo. Então a gente entrou no embareado, então... exatamente, de construir funcionalidade em cima disso sem se preocupar em ir lá olhar o mercado, escutar o mercado. Então, ao longo do tempo, no final, acabou que a gente tinha um produto grande, complexo, mas que ninguém usava. É ótimo. O mercado não escutou o mercado. É um erro comum. Cara, antes de você sair abrindo o CNPJ, fazendo um monte de coisa, testa o mercado. Aquilo que você quer, vai fazer e tal, funciona, atende o mercado. Então, testa o mercado primeiro, escuta o mercado, porque às vezes... E tem mais, né? Eu não sei se você ouviu isso. Tem um negócio que é o seguinte, né? O mercado tem 3 bolhas, né? A bolha X, a bolha Y e a bolha Z. A bolha X é a bolha dos amigos, né? Quando você começa a vender para quem tá próximo. Aí a galera compra, aí você acha que tá arrebentando. Aí você vai para a bolha Y, que é o amigo dos amigos, né? Então, assim, a hora que você começa a chegar na bolha Y, a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, né? Porque nem todo amigo do amigo compra, né? O teu serviço que você tá vendendo. E a bolha Z é o amigo dos amigos que você nem conhece. Então, a hora que você atingiu a bolha Z é que você, cara, beleza, eu tenho um produto que o mercado vai comprar. E as pessoas acham que não precisa testar mercado, fazem só o mercado com a bolha X, os amigos. Aí sai lançando, abre o CNPJ, lança a empresa pro mercado, quando vai ver, água. Porque ele não testou se tinha o mercado gosta de chamar em um termo em inglês, né? Product Market Fit. Se o produto era interessante para o mercado. Né? Eu acho que esse foi o primeiro caso. Legal. Em seguida, a gente começou outra startup ali, e que era muito baseada em aplicativo. Em 2013, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve grandes manifestações, e a gente, na época, tinha
uma situação de que tinha várias bandeiras dentro daquelas manifestações. Então a gente começou ali um aplicativo de celular, uma rede social que era baseada em geolocalização. Tá. E nesse caso, então assim, por ser rede social, a gente tem um desafio de monetização, que você precisa primeiro ter muito usuário para depois você ter venda por anunciante. O jogo da audiência, né? Então nesse caso a gente trabalhou, foi até conseguir um investidor lá no Vale do Silício, a gente passou por lá. Maneiro. Só que no final, o que aconteceu com esse aplicativo? Ele era um aplicativo que não tinha foco. Ele não acabou atingindo nenhum nicho de mercado. Então as pessoas entravam no aplicativo e não sabiam o que fazer. Acho que esse foi o ponto. A gente até consumiu dinheiro de investimento para fazer ações, para fazer propaganda, as pessoas entravam e não ficavam. Mas você não tinha clareza sobre quem era o cliente. Exatamente. E aí você não gerava um produto focado para o que o cara precisava, né? Ou seja, o mercado de marketing digital chama isso de avatar, né? Você não tinha clareza de quem era o avatar e aí você acaba não gerando um produto específico para ele. Ou seja, no primeiro caso, o produto era bom, mas era complexo. E aí, nesse caso, o produto não era bom, porque ele não era feito para quem precisava, né? Que vocês não tinham clareza de para quem era o produto. E eu acho que no primeiro caso, como era para B2B, né? O foco eram contadores, por exemplo, a gente acabou nessa história que você falou dos amigos, né? A gente foi ali, falou com um, falou com o outro, achou legal, começamos a direcionar o backlog de desenvolvimento em cima do que essas pessoas estavam falando. Legal. Gastou muito tempo de desenvolvimento e no final a gente não conseguia fazer outros clientes. Entendi. Nesse caso aí a gente aprendemos, né? Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Então, nesse caso, a gente fez, inclusive, pesquisa de mercado com um aplicativo em papelão, assim, aqui no centro do Rio. A gente chegou a olhar para isso, conseguiu ter algum nível de usuário, mas a gente não conseguiu tracionar. E no final acabou o dinheiro de investimento e não tinha tração para ter receita. Fluxo de caixa acabou. Exatamente. Acabou o dinheiro. Legal. E o terceiro? Terceiro caso, esse já foi uma startup que a gente começou com uma prestação de serviço em cima de uma demanda de um cliente, onde a gente construiu uma solução de tecnologia que a pessoa tinha um computador no bolso, no final era um HD externo, pequenininho assim na época, que você levava seu computador para qualquer lugar. Então, no primeiro momento, a gente pensava muito em profissionais móveis naquela época, 2016. Talvez hoje a coisa fizesse até mais sentido. Mas naquela época não era tão comum, mas tinha uma certa demanda ali. Enfim, curiosamente a gente ganhou nesse caso prêmio de jovens empreendedores da FGV do Jornal Globo. Legal. Ganhamos o prêmio de startup mais inovadora de 2014. Defendemos o Brasil num evento na Suíça chamado Seed Stars World. Pô, maneiro. E conseguimos um investimento milionário aqui no Brasil. Então a gente começou a desenvolver ali o produto. Nesse foco, vamos dizer assim, de vendas menores, acabou não tendo tração também. E como tinha hardware, a gente acabou tendo desafios ali de importação do hardware, de construção do hardware. Até atuamos junto com o Senai na produção de um hardware próprio, mas acabou tendo desafios ali na execução desse projeto de construção do hardware, porque na tecnologia a gente tem uma área que é a parte onde você tem equipamento, que acaba tendo alguns desafios, que foi esse caso, e tem software também. Mas nesse caso especificamente, a gente acabou encontrando um mercado na ocasião, que era o mercado de call center, onde a gente poderia botar a nossa solução dentro dos pontos de atendimento, e isso facilitaria a escala do call center para trocar operações de maneira muito rápida. Entendi. Então, nesse caso especificamente, a gente conseguiu evoluir, conseguiu trabalhar e tratou. Tivemos testes com principais call centers no Brasil. E no final, olhando de trás para frente, o grande desafio foi: grandes empresas de call centers não tinham a vontade, não sei se vontade talvez seja a melhor palavra, mas é aquela solução que ninguém nunca foi demitido por contratar IBM. Não sei se você já ouviu essa frase. Sim, já. Então não teve ninguém ali que no final, na hora de fechar o contrato, as POCs tinham, o ROI tinha, mas na hora de botar uma solução de uma startup pequena, brasileira, na operação do call center, ninguém assinou o contrato. Entendi. O decisor, o cara que estava pronto na ponta para tomar a decisão, não tinha... os americanos têm várias expressões para isso, porque eu não quero usar nenhuma delas, porque são todas elas de baixo calão, né? E em português também tem, mas não tiveram vontade, né? Que é a palavra que você... Punch! Não tiveram... não tiveram balls, né? Não tiveram culhão para poder chegar lá e dizer, cara, vou bancar a solução dessa startup aqui, e o cara não chegou lá do outro lado. Ou seja, a solução era boa, mas o tomador de decisão não estava afim de tomar aquela decisão, porque isso podia comprometer, se desse errado, ia comprometer ele, né? Ele vai dizer assim, cara, banquei, botei uma startup e deu errado, né? O problema é meu. Essa é uma leitura que a gente faz, né? Olhando de trás para frente. Então a gente ficou
praticamente 1 ano e meio trabalhando junto com esses clientes, e no final acabou não conseguindo. A gente começou a ter desafios de fluxo de caixa e eventualmente matou a startup. No final, todas elas acabaram pelo mesmo motivo, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Nenhuma das 3 aqui acabou. Ele tá dizendo o problema porque elas acabaram. Porque talvez, eu não sei, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta, mas você não acha que se você tivesse mais caixa, não, eu acredito na solução, e o cara tivesse posto mais dinheiro pra rodar, você não seguia tentando? Nas 3 Muito anteriores? provavelmente. Às vezes a gente fica insistindo numa ideia que tem problema de conceito, né, de nascimento do conceito da ideia. Todos eles, pra mim, eram problemas evitáveis, né, que você falou. E é legal a gente falar isso, porque hoje a gente tá falando pra galera aqui no podcast, dizendo assim, cara, todos esses problemas que o Pedro passou são problemas evitáveis, né? Você pode planejar, prototipar melhor o produto, conhecer melhor quem tá comprando, quem é o cara que é o tomador de decisão. Todos eles são, mas no final, você ia seguir, a minha percepção, e é o que você respondeu, você ia seguir, se tivesse caixa, o investidor bota mais dinheiro aí, eu ia estar queimando o dinheiro do cara porque eu ia continuar testando a solução. E nem sempre é isso, né? Tinha problema de nascimento na ideia, né? Exatamente. E a gente está falando, por exemplo, de um momento que talvez, né, ali 2016, seja um momento próximo do momento atual, né, que é uma situação macroeconômica de escassez de dinheiro naquele Sim. momento, também que a gente tinha aqui no Brasil. E acho que muitas vezes eu vejo até nesse mercado de startup, porque por conta dessa experiência, a gente vai falar um pouquinho depois, mas muitos dos nossos clientes são startups também hoje. Legal. E a gente vê o olhar, né, nesse momento macroeconômico como um olhar de ruim, não secou o investimento, não tem mais. Mas talvez eu vejo. O dinheiro está mais caro, mais escasso, o dinheiro lá fora nos Estados Unidos está mais caro, está mais escasso. Os investidores estão mais seletivos, né? As ideias não era aquela panaceia que era lá atrás, que todo mundo dizia, startup. Só que isso acaba, às vezes, ajudando a decidir por projetos bons e projetos ruins. Claro. Né? Então, acho que eu vejo hoje ainda, tá? Eu conheço startups com projetos ótimos hoje, quando teoricamente o dinheiro secou, e que continuam recebendo aporte multimilionário. Para bom negócio, Então, esse é um ponto importante, né? Todo mundo diz, né? Mas eu acho que você está repetindo, para bons negócios continua tendo dinheiro, para boas startups continua tendo dinheiro, para bons projetos continua tendo dinheiro. É que antes a gente buscava vários projetos, o dinheiro estava mais fácil, era mais difícil você acertar a mão. Hoje o cara está tendo que ser mais seletivo, está tendo que olhar mais para a ideia. E faltou a quarta. Né? Exatamente. A quarta, ela ocorreu em meio a isso tudo. E a gente matou ela por decisão de foco. A gente estava naquela jornada ali de trabalhar o produto junto com os call centers, que era um cliente claro ali. A gente estava falando com os decisores deles. Então a gente optou naquele momento, vamos focar apenas nisso aqui. Por que a quinta deu certo? Eu hoje listo, acho que 4 pontos principais que fizeram a Solve, né? Que é a empresa que a gente chegou mais longe. A gente está hoje com ela também. E dá certo. Eu acho que o primeiro ponto foi o foco. Então, nesse momento, então você vê 4 anos, 4 negócios diferentes, né? E aí a gente ainda tinha alguma coisa de prestação de serviço ali para pagar as contas, né? Que acaba acontecendo. Então, acho que decidir por um foco. Só que olhar para isso e foco, basicamente, é você saber dizer não para uma série de coisas. Perfeito. Então, até aquele momento, a gente, como, não sei, talvez esteja falando aqui para alguém que vem da área de TI como eu, né? Então, naquele momento antes ali, a gente consertava computador, a gente fazia desenvolvimento de software, a gente fazia qualquer coisa que aparecia de tecnologia, a gente estava, vou fazer. Então, naquele momento ali, o principal se eu decidir um foco, eu tenho que saber dizer não. Então, isso foi a primeira coisa. E na hora de escolher o foco, né, a gente parou pensando de tudo que a gente fazia, o que a gente vai focar? Então, acho que naquele momento, computação em nuvem era um tema que estava começando, poucas empresas faziam aquilo, e a gente acreditava que era um mercado que tinha muitas oportunidades de crescimento. Então, acho que, talvez olhando um pouco para termos, né, que a gente fala, olhar para um mercado, ser especialista em uma coisa e essa coisa ser algo que tenha negócio e seja um negócio em crescimento. Quando você fala de foco, uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes a arte de montar uma boa estratégia, né, estratégia de negócios, não é decidir o que fazer. É decidir aquilo que eu não vou fazer. Porque, principalmente quando você está começando um negócio, existe um mar de oportunidades e um monte de coisas que vão passando do seu lado, né? O Jerônimo tem uma expressão que é muito boa, um amigo meu ex-sócio, Jerônimo Temel,
Que é o seguinte, né? Você tem uma mesa e tem um quebra-cabeça, né? Você pega lá a caixa do quebra-cabeça, você tem que saber... Quando você está montando o quebra-cabeça, você pega a caixa para saber se aquela peça é do seu quebra-cabeça ou não. E o que, na verdade, acontece hoje é que tem um monte de pecinha, né? E aí você não tem necessariamente sabe se aquela pecinha é pro seu quebra-cabeça. Então, eu acho que o ponto mais importante da tua fala para mim, e até porque é um dos que eu repito, né? A arte de fazer uma boa estratégia para o negócio dar certo, a decidir o que não fazer, né? Abrir mão de uma série de coisas. E isso leva ao foco, né? Você está chegando na conclusão, mas acho que o motivo principal de por que as empresas dão certo, olhando para o que você está falando, eu tive foco porque eu soube claramente o que eu queria e abri mão das outras coisas que eram periféricas. Cara, isso para mim é um fator muito decisivo. E aí, olhando até, só concluindo, né, que eu participo desde 2016, curiosamente, na mesma época em que teve essa virada, de um grupo de empresários aqui no Rio de Janeiro, que é o BNI. Fazemos parte. Exato. Aliás, o meu grupo, eu sou o presidente do BNI Futuro neste momento que nós falamos, nós estamos em outubro, e o Pedro é o diretor que cuida do meu grupo. Então vamos lá. A gente fala toda semana, todo dia, toda hora. Vai. Exato. E nessa época, uma coisa que eu comecei a observar junto ali do BNI é que tinham vários outros especialistas. Então, muitas das atividades que eu fazia antes e que continuavam chegando, eu agora tinha ali empresários de confiança focados em outras áreas. Especialistas como você. Exatamente. E dentro da área de TI ali, a gente chegou a ter 8, 9 pessoas com especialidades diferentes em TI, onde eu poderia, na hora que veio aquilo que não é o meu foco, eu direcionava para eles. Eu passava para as outras empresas e comecei a criar essa rede de relacionamentos ali com eles, e eles da mesma forma também me passavam clientes. Então, eu acho que participar de uma rede dessa ajuda muito a ter foco. Porque você consegue atender o seu cliente com outros empresários. Pegar um gancho disso aí. Eu gravei um vídeo dessa parada aí também. Gravei um vídeo aí. Como é o nome do vídeo? Brunão, o nome do vídeo. Eu não lembro o nome do vídeo. Brunão. Os 6... Não é da unha. O Brunão me derrubando. São os 6... Checklist para o empreendedor de sucesso. Pega esse vídeo, tá aí no canal, Checklist do Empreendedor de Sucesso. Você vai ver. Um dos itens que tá lá no checklist é sobre fazer parte de um grupo de negócios. Perfeito. Então, falei 4, né? Segundo agora, que eu acho que é importante. Então, nesse momento, né, a gente chegou a ter, na época, ao longo dessa jornada ali, nesses 3 primeiros anos, chegamos a ter 9 sócios dentro da empresa. Isso sem falar os investidores. Legal. Né? Então, óbvio que a gente tinha muita dificuldade de definir uma série de coisas. É muito cacete pra pouco índio pra matar coisa, né? Fala, agora, a regra é, como é que decidia as paradas, né? Era complexo. Mas no final, depois que acabou tudo isso, ficamos eu e Felipe, né, que eu menciono ali no início. E acho que uma das coisas, né, que eu coloco como o segundo acerto que a gente fez foi que cada um tem uma responsabilidade clara. Ele ficou responsável pela área comercial e tudo que era referente a novos negócios, e eu a entrega. Então, uma coisa que eu vejo muito comum em empresários, principalmente empresários da área de serviços, é o cara, ele joga nas 11 e ele não tem cliente, ele foca muito no comercial e vem um monte de cliente, ele para de fazer a área comercial e vai entregar, e aí fica aquele negócio oscilando. E tem negócio, acaba, tem negócio... Eu chamo isso, Pedro, de alto forno da CSN. É o seguinte, por que eu chamo isso de alto forno da CSN? Quando você começa a se dedicar muito à área comercial, óbvio que os clientes vão começar a aparecer e você volta, né? E daqui a pouco tem um monte de cliente que você demora para atender. Dimensionar o tamanho da capacidade que você tem de atendimento é importante para você não parar de vender e continuar vendendo sempre. Porque é igual o alto forno da CSN. Se você para de vender e desliga, para reaquecer depois, aí você fica nessa oscilação. Então, cara, isso é muito, muito legal, porque montar uma dinâmica onde você tenha um comercial focado e alguém que cuide da entrega focado, cara, de novo, matador para um negócio ter escala de crescimento. Ele pode até funcionar no curto prazo, mas ele não ganha escala de crescimento. Ele não escala, porque você fica sempre naquela... Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Exato. E aí, e acho que até nessa jornada aí de 7 anos de BNI, eu vi várias coisas desse sentido. Imagino. E eu acho que esse é um ponto. Então, porque assim, ele estava sempre focado em gerar novos negócios, fechou, era minha responsabilidade de entregar. E tudo isso. E aí eu acho que... Então esse é o segundo ponto.
como terceiro e quarto, antes eu vou fazer um ponto. Nós, é uma questão de crença, né? A gente não acredita em super-heróis. A gente acredita que a empresa, para crescer e existir, precisa ter um time focado. É um time ali que a gente vai construir. Hoje mesmo eu falo para minha equipe que eu quero construir um time de pessoas melhores que eu. Porque se eu faço isso, o céu é o nosso limite. Se eu quero pessoas onde eu sou o melhor, eu sou o limite da empresa. Sim. Então, acho que pensando nisso, eu trago os outros 2 aprendizados que a gente teve ali. Acho que o primeiro foi, no momento zero, ali ainda na virada de 2016 para 2017, sentamos, eu e o Felipe, para escrever os valores da empresa e, mais do que os valores da empresa, os comportamentos que a gente esperava de cada valor. Cultura. Porque... Exatamente. E naquele momento éramos só nós 2 ali. Então a gente botou muito do que a gente acreditava, de como a gente era. Isso facilitou muito para a gente viver aquilo. Então, primeiro, escrever. E aí, quando eu falo de valores, gente, acho que tem muita empresa que tá lá. Ética, responsabilidade, transparência. Primeiro, isso, gente, são valores de pessoas. Isso é básico. Acho que nem precisa escrever isso lá como valor da empresa. Honestidade. Tem honestidade como valor da empresa. Eu falei, cara, se não tiver honestidade, vai montar uma empresa pra quê, meu filho? Faz o quê da vida? Então, não faz sentido. Essas coisas, isso é básico. Isso nem tá escrito ali, porque se não tiver isso, nem começa. Então a gente colocou na época valores que a gente pode viver ali. Porque como é que você vai avaliar uma pessoa, por exemplo, no nível de honestidade dela? Sim. Não tem. Mas eu consigo avaliar, por exemplo, obsessão pelo cliente, pensar grande, atitude de dono, frugalidade e trabalhar com paixão. E dentro de cada um desses 5 valores... Esses são os valores que você tinha, que a gente criou. A gente escreveu também comportamentos. O que era? Eram frases, tópicos. Do que a gente entendia por aquilo. Comportamentos esperados, né? Que era... como a gente toma decisão, então era sempre a decisão focada no longo prazo e não no curto prazo. Então, eram pontos ali de colaboração em equipe, de olhar para o cliente como o começo de tudo e o foco em construir confiança. Então, a gente começou a colocar ali. E toda a nossa comunicação com as pessoas que foram chegando era buscar na entrevista, será que essa pessoa me traz aqui exemplos desse comportamento? Porque na hora que eu tenho isso escrito, isso me dá norte para trabalhar a entrevista, para trabalhar o dia a dia, para tomada de decisão. E aí, eventualmente, no meio de uma reunião, alguém fala, pô, mas nisso aqui eu acho que está ferindo aquele valor. E olha, é verdade. É isso. Então, mas você concorda comigo que, assim, tem muita gente que se preocupa com valores, eu acho que tem que se preocupar no dia 1. Mas o problema é que as pessoas estão preocupadas em comunicar isso para dentro do seu negócio, botar numa frase bonita na parede. Não sei se você concorda comigo que o importante disso é a última coisa que você falou, que é garantir que eu estou fazendo isso com comportamentos, né? O valor para mim é uma coisa que se mede no comportamento no dia a dia. Então, mais importante do que ter isso na parede, escrito bonito para os outros verem, é você praticar aqueles comportamentos no dia a dia, né? Exato. E eu acho que é super importante para o empreendedor a forma como ele constrói aquilo. Porque, no começo, o empreendedor é a empresa. Sim. E ele vai começar a atrair pessoas que vão acreditar naquele sonho dele. Sim. Então, e eu sempre digo, olha, não tem valor certo ou errado. Tem o valor que você acredita. Então, acho que o mais importante para isso é o empreendedor fazer um exercício de autoconhecimento. Mais importante do que a frase bonita é a frase que me represente. É a frase que representa o meu sócio. Porque se isso me representa, eu vou cumprir aquilo no dia a dia. Perfeito. Porque a pior coisa é você falar de uma coisa e no dia a dia teu colaborador tá vendo coisa completamente diferente. Então eu sempre falei para e continuo falando para minha equipe quando eu faço onboarding de todo mundo, pessoal, não é que isso aqui é certo ou errado, tem empresas completamente diferentes da gente e funciona também, mas isso aqui é o que a gente acredita, né? E acho que uma coisa que é até legal nesse sentido, lá na frente a gente vai falar, e até essa semana saiu, né? A gente participa do Great Place to Work, né? A Icora, que é a empresa que eu estou hoje há 16 anos, e a gente já há 3 anos como Solving participa disso. E hoje nós ganhamos. Essa semana fomos reconhecidos como a melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Temos aí, temos... Brunão, cadê as palmas? Palmas! Agora sim, muito bem, foi. Então, sensacional. E esse tipo de coisa que eu falo, né? A gente está falando aqui de valores e cultura, não é o retrato do que o Pedro é, ou que o Felipe é, ou mesmo que os fundadores da Icor são. É o retrato de cada pessoa no dia a dia. Porque hoje, quando a gente tem times, hoje minha equipe tem em torno de 60 pessoas, e a empresa como um todo a gente tem 900,
o que mais impacta aquele colaborador é a outra colega dele que está trabalhando com ele no dia a dia ali do lado. E se eu tenho pessoas que acreditam nas mesmas coisas, isso vai reverberar, essa cultura vai reverberar. Com certeza. Então, acho que esse é o ponto. Já dei alguns exemplos aqui em podcasts anteriores sobre como prática de valores e coisas que você toma na sua cultura que afetam diretamente a maneira como as outras pessoas veem que você faz negócio. É fundamental. Pedro, eu queria caminhar um pouquinho para a gente falar sobre... Cara, você vendeu a Solving para a Icor. Como é que foi esse processo de venda? Primeiro é o seguinte, você quis vender ou você foi procurado para vender? Porque é o seguinte, deixa eu falar... Atenção, vou falar para câmera 2. Não monte a sua startup para ser vendida. Monte a sua startup, o seu negócio, para dar resultado e servir a um propósito para alguém. Um monte de gente, né, Pedro, hoje monta startup achando, vou montar uma startup, vou vender e depois eu vou para Bali. Vou para uma praia dessa paradisíaca porque eu vou viver de renda porque essa empresa me deu muito dinheiro. Então a primeira coisa que eu ia te perguntar, né, assim, você procurou para vender ou você foi procurado? E eu vou fazer uma pergunta de sacanagem que eu já sei a resposta. Qual foi a última vez que você foi a Bali, né? Encheu a boa de dinheiro quando vendeu a empresa? Conta pra galera aí, não é verdade, né? Tem que continuar trabalhando, né? Exatamente. Eu acho que assim, quando a gente construiu a empresa, a gente construiu o pensamento de crescimento, de criar realmente algo que resolvesse problemas dos nossos clientes. Perfeito. E que a gente conseguisse caminhar. Então, nós fomos abordados por diversas empresas nesse caminho e nunca procuramos um processo de venda, porque a gente sempre acreditou no crescimento ali da empresa e a gente atender e resolver o problema dos nossos clientes. Né? E aí, quando eu falo de vários, assim, eu particularmente, a gente, quando começou a conversar com a Icor e quando eles chegaram pra gente, quem nos apresentou foi, inclusive, hoje, nós trabalhamos dentro do ecossistema da Amazon Web Services, então foi até pessoas de dentro da Amazon que nos apresentaram. Legal. Então eles procuraram um parceiro que fosse de confiança, que tivesse uma boa entrega e chegaram na gente por conta disso, assim como em outros parceiros também acabaram selecionando a gente nesse caso. E aí, então acho que o principal, a empresa ela tem que ter aspectos, ela tem que ser estruturada, ela tem que dar resultado, ela não pode ter riscos, e acho que aí, só para fechar, eu acho que entro no quarto ponto que vem. Desde o início a gente trabalhou uma precificação que considerava profissionais trabalhando com CLT, com tudo correto, porque no final precisa ser assim. E isso vai chegar lá, né? Não traz risco para um eventual processo, né, nesse sentido. Então, se a gente queria formar time, eu precisava ter uma precificação que comportava um time. Não podia ser o empreendedor fazendo sozinho, senão... Não é montar um posto de gasolina bandeira branca que mistura água com a gasolina e depois, tô ganhando muito dinheiro, mas tá fazendo um negócio que não devia fazer, né? Exato. Então, acho que o mais importante, tem que resolver uma dor de um cliente. Os clientes têm que querer estar lá e precisa ter resultado financeiro, considerando tudo que tem. Impostos corretamente, gestão trabalhista, porque isso é básico, senão você vai ter um risco de exposição que o comprador não vai querer comprar. Vai chegar ali na frente, você não vai conseguir vender. Não adianta montar a sua empresa baseado num castelo de areia, né? Colunas que não se sustentam. Perfeito. Exato. Então, bem, aí vem, a gente começou a conversar e eu acho que tem, na minha visão, no processo de tecnologia, existem três aspectos, três formatos, talvez, de M&A diferentes. Acho que o primeiro é uma empresa maior no mercado que compra uma menor ali para contratar pessoas, ganhar base de clientes. Tá comprando carteira, né? Exato. Um segundo que, por exemplo, é uma empresa que faz a mesma coisa, mas num outro território, talvez uma empresa americana, uma empresa europeia que queria entrar no Brasil, comprar uma empresa aqui. Legal. E o terceiro, que foi o nosso caso, que foi o único caso que despertou em nosso interesse, que é uma empresa que atua ali naquele mercado, tem uma boa estrutura, mas não faz aquilo que você faz. Então, que foi o caso da Icor. Ou seja, ele estava comprando competência, mais do que comprar carteira, mais do que comprar território, que território no limite também é comprar carteira, né? Então Sim. Ele está comprando base, ele estava comprando uma habilidade e uma competência que ele não tinha. Estrategicamente fazia sentido para ele fazer essa aquisição. Exatamente. E aí a gente... por que isso? Porque no final a gente já tinha uma visão de longo prazo como empreendedor. O empreendedor tem que ter uma visão de longo prazo. E a gente continua com essa visão de longo prazo na empresa, porque a gente agora está dentro de uma estrutura maior, multinacional, que nos permite, inclusive,
ter maior capacidade de entrega, atender clientes maiores, atender territórios maiores também, e a gente continua liderando a empresa. Eu continuo liderando a entrega de serviços em computação. Você deixou de ser sócio, passou a ser gestor e funcionário da nova estrutura, mas você continua basicamente fazendo a mesma coisa que você faz, diminuiu o teu risco, né? Agora você faz parte de um ecossistema maior, né? Exatamente. E com muito apoio, porque, por exemplo, eu vim da área de TI, né? E a gente, como empreendedor, eu era o responsável por trocar a máquina da minha equipe, por pagar as contas, por falar com a contabilidade. Assobiava e chupava a cana ao mesmo tempo. Eu tinha que fazer toda a operação, então agora eu tenho uma estrutura que me apoia também. Isso é fundamental, porque ajuda a me dar velocidade para eu focar na entrega do negócio. Toda empresa que está crescendo, né? Quando você bem falou, você citou isso, né? Quando a empresa está crescendo, você é o comercial, o financeiro, o cara que entrega a operação, faz a entrega do produto, do serviço em si. E conforme você vai crescendo, você vai se especializando, né? Eu me lembro que quando eu estava no Esporte Interativo, a gente vendeu o Esporte Interativo para a Turner, que é dona da CNN, do Cartoon Network, do Space, TNT, enfim. Eu era o CFO do Esporte Interativo, sócio e CFO do Esporte Interativo, e eu cuidava de TI. Durante uma época eu cuidei do RH, finanças, que é a minha praia, eu sempre fui CFO, e cuidava do jurídico. Eram 4 responsabilidades. Automaticamente, quando a gente vendeu a empresa para a Turner, eu só fiquei com finanças, porque todo o resto tinham estruturas muito maiores dentro da estrutura da Turner e da Time Warner para cuidar disso. Então, eu passei de uma equipe de 70 pessoas, 60 pessoas e fiquei com meus 15. Só que eu cuidava de 15 e não cuidava só do esporte interativo, eu cuidava da CNN, do Cartoon. Eu passei a cuidar da estrutura e o faturamento todo mais complexo de toda a estrutura de uma empresa maior. Mas é isso, né? Conforme você vai crescendo, você vai se especializando. Exato. E fora que você tem agora, eu tenho uma estrutura com essas pessoas competentes nesses temas. Sim. Né, que a especialização passa, né? Você pressupõe que você vai buscar mais especificidade e competência naquele assunto, naquela matéria, né? Exatamente. A gente tentava fazer ali, claro, com apoio de consultores e tudo mais, mas não era a nossa especialidade. Então, acho que esse também são ganhos que a gente teve com o M&A. Então, acho que voltando ali para a tua pergunta, então, esse foi o foco, né? A gente tinha esse foco de longo prazo, e por ter esse foco de longo prazo, acho que uma das principais coisas que a gente olhou nesse momento do M&A foi o alinhamento cultural. Eu volto para aquele outro ponto, né? Porque entender quais eram os valores dessa outra empresa, quais eram os valores dos sócios, dos fundadores dessa outra empresa, se conhecer tanto da mesma forma que a gente estava avaliando isso, eles estavam avaliando a gente, né? Mas eu diria que se a gente quer o sucesso de uma operação de M&A que leve aquele negócio que a gente construiu a continuar, né, isso é muito importante. O alinhamento cultural é importante. E, de novo, não tem certo e errado, só tem que ter alinhamento. Não, é perfeito. A gente não está falando que precisa ter... precisa ter os mesmos valores, a mesma cultura, né? O próximo parecido. E eu acho que isso é fundamental. Os clientes que eu atendi de M&A e pelos M&As que eu passei, eu fiz bastante M&A por aí. Operação de fusão e aquisição, né? Que pessoal, a gente está falando M&A aqui, porque você não sabe, M&A é Merger and Acquisitions, em termo em inglês, né? Fusão e aquisição. Virou um jargão do mundo empresarial. Então, para quem não sabe, estou explicando. Eu fiz muito M&A e, cara, eu vi o M&A dar errado. O M&A que deu errado foi porque a cultura não batia. Esse, para mim, acho que todo o resto você resolve, sabe? Mas eu acho que cultura quando não bate, quando você se junta com alguém que não tem os mesmos valores, a mesma cultura que você, o negócio não vai. Porque, assim, desafios vão ter no início da negociação, durante o processo, vai ter desafio depois que acabar e estiver acontecendo. Todo mundo tem desafio, problema, acontece. Mas se os valores são alinhados, você volta nos valores e as decisões são muito mais fáceis. Legal. Então, isso acho que é fundamental. Boa, Pedro. Pedro, olha só, para você não sabe, vou falar pra galera ali, olha com atenção. Galera, pra você que não sabe, tá chegando aqui primeiro, todo podcast eu tenho um momento do boné. Você tá vendo aqui atrás, tem um monte de boné atrás de mim. Pra você que não conhece, eu tenho uma coleção de boné, eu tenho mais de 530 bonés. Na verdade, eu sou colecionador de memorabilia esportiva. Eu gosto de camisa de futebol, logos, coisas de futebol, das coisas mais simples, como uma placa, como papel que eu resgatei num estádio,
coisas que eu ganhei no estádio, copo de... Nos Estados Unidos o pessoal tem mania de fazer copo do jogo, né? Aqui agora no Brasil virou comum também. Eu tenho copo de jogo, essas coisas que o pessoal nos Estados Unidos não dá valor nenhum. Eu tenho uma coleção de copo de jogo em casa. E eu gosto disso. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou transformar isso aqui num momento legal no podcast? É o seguinte, pra mim, eu trabalho e curto a minha vida de empreendedor para que eu possa ter momentos como esse, onde eu posso dizer, caraca, ano que vem eu vou para Paris para curtir a Olimpíada, se tudo der certo, que é uma das coisas que eu quero fazer, uma das minhas metas, então espero estar lá ano que vem. O ingresso eu já tenho, agora eu vou ter que comprar passagem e hospedagem. Mas como é que eu dou vazão à minha jornada como empreendedor? Então eu queria perguntar para o Pedro Pisa, como é que depois de quebrar 4 empresas, montar uma empresa, dar certo, vender, como é que você curte a jornada? Porque o meu ponto cara, aprenda que ser empreendedor é duro, o dia a dia é difícil, tem um monte de desafios, mas você tem que aprender a curtir a jornada, né? Como é que o Pedro Pisa curte a jornada? Mas antes de você responder, eu tenho que escolher um boné aqui. Qual é o seu time, Pedro? Você tem time de futebol? Rapaz, de futebol não. Não tem time. Falando até de esporte, eu curto muito mais a Fórmula 1. Fórmula 1. Porra, se eu soubesse, eu não sabia. Devia ter perguntado isso antes. Podia ter trazido. Você é tifoso e ferrarista? Não? Gosta da Ferrari ou não gosta? Mais ou menos, já vi hoje que eu não. Torço mais pra Respondi Mercedes. que não. Hã? Pra Mercedes. Pra Mercedes? Da próxima vez, eu tenho um boné da Mercedes, devia ter trazido. Mas se bem que eu sou ferrarista. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Nós estamos gravando esse podcast, geralmente eu não faço isso, mas que dia é hoje? Dia 6 de outubro. Fluminense classificou ontem para a final da Libertadores. Fluminense classificou na quarta-feira, no dia 4. Contra o Inter e está classificado para a final da Libertadores. Então eu tô aqui, eu vou pegar e botar na cabeça o boné do campeão da Libertadores. Peraí que eu tenho que abrir o boné, não tá aberto. Peraí. Ó, o pessoal vai querer me bater, cara. Ó. Boné do Boca Juniors, campeão da Libertadores. O Tricolores não briguem comigo, é apenas uma provocação, não teve nem a final ainda. Pedro, e você? Qual é o momento do boné? Como é que o Pedro bota pra fora aí, extravasa e gosta de curtir esse resultado fantástico que você tem como empreendedor, cara? Bem, eu acho que uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer às vezes eu sou um cara muito introspectivo, né? Então eu acabo ficando muito mais comigo mesmo, então acho que leio bastante, né? Acho que ler principalmente biografias, eu gosto muito de ler biografias. Tá comigo então, eu sou o cara da biografia. Podemos trocar algumas então. Qual a minha biografia mais legal que você já leu? Olha, eu gostei muito da biografia do Steve Jobs, do Elon Musk também, eu gostei bastante. Legal, boa. Normalmente são de profissão de tecnologia. Né? Eu ia dizer, tem uma biografia que é muito legal pra você ler, do Ted Turner. Que é de esporte. Não, TV. Ele era no TV. O Ted Turner é o cara que montou a Turner, que hoje, né, TBS Network, faz parte da rede da Time Warner, para onde eu trabalhei, né? Onde eu trabalhei. A história do Ted Turner é muito legal. O livro se chama Call Me Ted, que é a história de como é que ele montou e quebrou um pouco o mercado de TV nos Estados Unidos. É um livro bem legal, Call Me Ted. Legal. E mais recentemente, agora esse ano, né, que a minha filha nasceu em fevereiro, tem sido principalmente brincar com fraldas, mamadeiras, chupetas. Esse ano tem sido top escolha principal, porque eu acho que, assim, a minha visão, a gente está falando muito de empreendedorismo aqui, mas quando eu penso em legado, na verdade, é a educação e a cultura que eu posso dar para ela. Perfeito. Muito bom, Pedro. Pedro, para quem está com a gente aqui, dica para quem quer ser um empreendedor de sucesso, quebrar 4 startups, montar uma startup para dar certo, vender. Qual é a dica de ouro que você daria? Eu acho que eu já falei aqui, acho que 4 pontos que eu vejo hoje que foram aprendizados importantes nessa minha trajetória, então não vou me repetir nesses 4, acho que esses 4 são importantes. E eu queria, acho que como adição, a gente sempre ter a mentalidade de que a gente pode crescer, pode aprender. Acho que o principal, eu falo isso para todo mundo, é que todos nós somos ignorantes. A questão é que é em coisas diferentes. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, aqui a gente está vendo essa mesa, a quantidade de coisas aqui, um computador, microfone, apoio, copo, provavelmente a gente não sabe um pedaço do processo de produção de cada item dessas coisas. Então, a gente tem que estar aberto a aprender, a crescer e
para isso acontecer, eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é a gente não focar, e em momento algum, o objetivo nosso tem que estar ligado a qualquer aspecto de vaidade. Porque na hora que a gente deixa a vaidade subir, a gente para de aprender e é o começo para a gente começar a cair. Você já viu um vídeo que eu gosto muito, eu usava ele no podcast, até eu tenho que saber se eu vou continuar usando ele no podcast. Eu construí ele como saída do podcast. Em algum momento eu falei, eu já não me lembro onde, um depoimento um vídeo do Steve Jobs numa formatura em Stanford. Você já viu? Conheço esse vídeo, que Então, ele dá 3 dicas. 3 dicas, né? E a última dica é que você tá falando, né? Stay hungry, stay foolish, né? Continue faminto, né? Querendo aprender e continue achando que você é ignorante, bobo, né? Que você não sabe tudo. Para que enquanto você buscar conhecimento, enquanto você estiver buscando conhecimento de uma maneira ávida e recorrente, você vai ter resultado. Sensacional. Galera, eu tive aqui com o Pedro Pisa. Recado final pra galera, Pedro. Acho que eu quero agradecer aqui o Klaus pelo convite, né? Participar aqui do GigaCast. Eu acho que se você não acompanhava, chegou aqui por conta de eu estar aqui, se inscreve no canal e acompanha, porque pelo que eu já vi aqui dos próximos episódios, tem muita gente aqui com muita experiência pra gente continuar aprendendo, continuar evoluindo. Que jabá, beleza. Pô, agora eu gostei do jabá. Galera, ó, acompanha o canal, segue aí, pô, faz comentários, manda mensagem. Você tem rede social, Pedro? Você é afeito à rede social? Se a galera te mandar uma mensagem lá, você responde? Tem, acho que a principal que eu acabo acompanhando e atualizando é o LinkedIn. Qual é o LinkedIn? Pedro Pisa? Pedro Pisa. Pedro Pisa, acha LinkedIn. Manda mensagem pro Pedro se você quiser contratar a eCore, falar sobre computação e nuvem. Exatamente. O nosso principal objetivo lá é ajudar empresas, principalmente negócios que dependem de um aplicativo, de um sistema na web que ele precisa acessar, a funcionar com segurança, ficar no ar e com velocidade. Boa. Então esse é o grande foco lá. No LinkedIn vocês vão ter muito mais informações lá. Grande acesso. Galera, obrigado, hein? Fui!